Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 3, com o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento nós temos aspectos físicos do Brasil, estruturas geológicas, relevo e hidrografia. Então, essa é a nossa aula de número 3 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né, observando algumas imagens, onde nós vamos conhecer e rever aí alguns conceitos relacionados ao relevo e também à hidrografia, né? Conhecer um pouco dessas estruturas geológicas que formam o território brasileiro. Então, nós temos algumas imagens para a gente já perceber, né, um pouco aí desse relevo do Brasil, né, dessas estruturas geológicas, né, que são formados aí por diversos tipos de rochas, os sedimentos que vão se diferenciar, a questão da altitude, né, de cada um desses relevos, que também vão se diferenciar ao longo do território brasileiro. Aqui eu coloquei um exemplo dessa estrutura geológica, que é o Monte Roraima, né, que fica localizado ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, ali no estado de Roraima, tá bom? Então, a gente tem essa imensa estrutura geológica, né, bastante conhecida, inclusive um ponto turístico, né, um dos pontos turísticos aí do Brasil, localizado ali em Roraima. E aí a gente vai estudar um pouco sobre algumas dessas estruturas, sobre as formas do relevo brasileiro. E também vamos estudar na próxima imagem, nós temos aí um pouco da hidrografia, né? Então, aqui a gente tem o Rio Amazonas, que também é um dos pontos turísticos do Brasil, né? Onde nós temos aí o encontro das águas dos rios Negro e Rio Solimões, né? O Rio Negro com uma água ali mais escura, o Rio Solimões com uma água mais barrenta, e o encontro desses dois rios, né, nós temos ali, após o encontro desses rios, o Rio Amazonas, que vai em direção ali à sua foz no Oceano Atlântico. Mas todos esses conceitos aí que eu falei para vocês, de foz, do encontro desses rios, dos relevos, formas de relevo, nós vamos ver ao longo desta aula. Então, nós vamos aí iniciar vendo o conceito de relevo, né? O que seria aí o relevo? Aí eu trouxe para vocês o conceito, nós vamos observar, e aí nós temos, olha, o resultado de agentes morfoestruturais e morfoesculturais, tá bom? Então, aqui nós vamos perceber nas estruturas e aqui também nas formas, né, que vão compor cada um desses relevos. Os morfoestruturais, né, são ali formas, estruturas, né, internas aqui à superfície do nosso planeta, né, a superfície da Terra. E dependem ali das estruturas geológicas da Terra e também aqui, olha, de algumas ações tectônicas, como, por exemplo, aqui os terremotos, o vulcanismo, e também aqui os dobramentos. São alguns desses elementos, né, que vão influenciar ali na forma de cada uma dessas estruturas, né, que compõem o relevo do Brasil. Ali as depressões, os planaltos, as planícies, serras, então todas essas áreas que vão formar essas estruturas geológicas. Então, nós temos elementos que vão se diferenciar e que vão influenciar na formação de cada uma dessas estruturas de relevo no Brasil, tá bom? E aí nós temos as morfoesculturais agora. Eles são externos. Os morfoestruturais, eles são ali internos, né? Já que os morfoesculturais, eles são externos e eles vão modelar ali a crosta terrestre, tá bom? Através de processos o quê? Erosivos. Quais são mesmo os elementos que vão ser responsáveis pelos morfoestruturais que nós vimos ali? Vulcanismo, né? Vimos os terremotos.
Já que nos morfoesculturais são aqui os elementos, os acontecimentos externos, que são justamente esses processos erosivos, tá bom? Então, eles agem por meio aqui da ação das chuvas, aqui do vento e também da água. Então, isso vai ocorrer um processo ali de erosão, né, um processo de desgaste daquela rocha, e ali esse material que está presente ali naquela rocha, ele vai ser removido, né? Então, esse processo erosivo, ele remove esses materiais, né, dos terrenos. Então, aqui a gente tem os materiais e depois passam pelo processo de transporte, né? Eles vão transportar ali esses sedimentos para alguma região. Então, esses sedimentos, eles são depositados em outras áreas, né, dando origem às diversas formas aqui na paisagem. Depressão, planície, planalto. Então, esse material, ele vai passar por esse processo de erosão, que é o desgaste ali da rocha, tá bom? E esses sedimentos, eles vão ser transportados para uma outra área, seja ali para uma área mais plana, uma área mais baixa, e aí a gente vai ter a formação ali de diversas paisagens, de diversas formas de relevo, certo? Então, nós temos aí agora o relevo no Brasil, né? A gente já viu aí esses principais conceitos. Eles são situados em uma região classificada, olha, como tectonicamente estável, tá bom? Por quê, gente? Se a gente for analisar os morfoestruturais que a gente viu lá no início, né? Viram que a gente falou? Tectonismo, vulcanismo, vai influenciar na formação do relevo. Só que no Brasil a gente tem uma área, né, do território brasileiro que ele está situado ali como se fosse no centro, né, de uma única placa tectônica. Então, isso faz com que, né, nós tenhamos aí esses elementos que vão agir no relevo, como a gente viu ali a questão do terremoto, do vulcanismo. A gente já está nessa área mais ao centro dessa placa tectônica. Por isso que aqui a gente colocou esse primeiro conceito para a gente observar. Então, o relevo do Brasil, notavelmente, é um relevo antigo, né, sofrendo desgaste ao longo de milhões de anos, de vários processos aqui erosivos, tá bom? Como consequência, né, nós temos aqui, olha, as características principais do nosso relevo, altitudes médias aí do nosso relevo, né, que é geralmente inferior aqui a 1.000 metros. Então, são algumas das principais características, né? Tectonicamente estável, e aí a gente também tem a formação desses processos erosivos há milhões de anos, considerado aí um relevo antigo, né? E também com a presença de altitudes, que é com relação ao nível do mar, altitudes médias, tá bom? E aí nós vamos para as principais unidades de relevo. Então, no Brasil, olha, nós temos aí o geógrafo Jurandir Ross, que ele fez essa classificação do nosso relevo, né, das nossas unidades de relevo. E aí, com base nos dados fornecidos, né, por esse grande projeto, que foi o projeto Radam Brasil, onde eles analisaram essas formas de relevo e fizeram aí essa classificação, essa definição, né? As principais configurações do relevo encontradas no Brasil, eles compreendem aqui, olha, os planaltos, as depressões e as áreas de planícies, tá bom? Então, basicamente, são essas as formas de relevo que a gente vai encontrar aqui no território brasileiro, por conta de todas essas características que a gente visualizou aí anteriormente. Além disso, identificaram-se 11 unidades aí distintas de depressões e 6 unidades aí de planícies dentro do Brasil, tá bom? Então, todas elas foram ali analisadas, observadas ali quais os processos erosivos que aconteceram naquela região, foi o vento, foi a chuva, a água dos rios, as águas dos oceanos. Então, tudo isso foi aí nesse projeto Radam Brasil analisado, né, e observado aí essas 6 unidades de planície e as depressões, né?
Então, algumas das características. Nesse mapinha, olha, a gente tem a questão aí da altitude, né, que a gente verificou anteriormente, que é a hipissometria, tá bom? Então, a gente tem aí no mapa essa hipissometria para a gente observar, que nada mais é, gente, que a altitude, tá bom? Aqui, a altitude de 800 metros, 200 metros, 100 metros e de zero, que significa que está ali no nível do mar. Então, quanto mais próximo ali de zero, significa que está no mesmo nível ali do mar, tá bom? Professora, mas no Amazonas a gente não tem mar, como é que a gente sabe, né? Então é feito também, aí no caso o Radam Brasil, né, vai coletar todas essas, foram coletadas essas imagens, e aí a gente também tem, gente, o cálculo, que é no caso aqui da maior forma de relevo presentes na nossa região, né? A gente tem aí áreas de depressões e também algumas áreas de planícies, né? E ali com relação ao nível do mar, tá bom? Que está a 0 metro. E aí a gente vai observar em cada uma das unidades das formas de relevo. Agora nós vamos chamar o nosso personagem aí da geografia para ele falar um pouquinho mais sobre essas unidades de relevos presentes aqui no território brasileiro. Então, é o Curumim aí apresentando para a gente. Oi, sou eu de novo, o Curumim, te apresentando as formas de relevos. Tá vendo que coisa mais linda? É um planalto. No planalto, nós vemos relevos mais altos e mais resistentes à erosão. Essa lindeza aqui é uma depressão. Não é a doença não. Essa forma de relevo tem esse nome porque vem do latim depressio, que significa uma forma mais afundada. As depressões são resultados de processos erosivos nas bordas das bacias sedimentares. Cheguei aqui em mais uma paisagem. Tá vendo que estamos em uma zona mais baixa e mais plana? É isso que é uma planície. Elas se formaram, por último, a partir do depósito marinho, lacustre ou fluvial. Gostaram dessa viagem? Até a próxima! Muito bem, então o Curumim trouxe aí para a gente algumas curiosidades, né? E observando essas imagens, a gente percebe um pouco das estruturas que vão compor aí cada uma dessas formas de relevo, né? E aí nós temos também algumas imagens para vocês observarem. Aí nós temos os planaltos, as depressões, as planícies, né, presentes aqui na região da Amazônia e também ali a planície marinha. Então, nós temos aí o Planalto Serra do Espinhaço, lá em Minas Gerais, a Depressão Sertaneja São Francisco, né, ali no Nordeste, planície fluvial aqui na floresta amazônica, né, que fica próximo aqui da capital de Manaus. E a planície marinha, aí a gente colocou um exemplo também de fluvial, né, onde a gente tem ali a presença dos rios, e a marinha com a presença ali dos mares, né, do oceano. Então, são planícies que vão se diferenciar também de acordo com os agentes que vão modelar cada uma dessas formas, tá bom? Que fica localizada ali em Fernando de Noronha, tá bom? Saindo um pouco agora dos relevos, né? A gente conheceu algumas formas de relevo, falamos aí que o relevo do Brasil, eles são formações antigas, né? Nós vamos falar agora um pouco das bacias hidrográficas e conhecer um pouco dos conceitos. Aí nós temos inicialmente bacia hidrográfica, vai ser o termo utilizado aí para caracterizar, tá bom? Uma porção do território, e essa porção ela vai ser delimitada por divisores de águas, tá bom? Que vão ser drenadas por um rio principal, que vai compor aqui uma bacia hidrográfica, né? E seus afluentes. Então, a gente tem, por exemplo, a bacia amazônica. Qual é o principal rio da bacia amazônica? O rio Amazonas. E quem vão ser ali os seus afluentes? Nós vamos ter ali vários canais de água, né, ou braços de rios, também como a gente chama, desse rio principal, que são os afluentes. E aí nós vamos ter o quê? A formação de uma bacia hidrográfica. As bacias, gente, elas possuem a seguinte estrutura, né? A gente observa ali a nascente do rio principal, né, onde que ele vai se formar, os divisores de águas, que também compõem uma bacia hidrográfica, os afluentes, né, que eu falei para vocês que podem ser chamados de braços dos rios, e a foz, tá bom? Que é onde vai ocorrer ali
esse rio principal vai desaguar, né? Esses elementos juntos, eles drenam, né, essas águas ali que compõem essa bacia hidrográfica para uma bacia maior ou para um oceano. E aí a gente vai ter as diferenças com relação à foz, que vai formar cada uma das bacias hidrográficas presentes aqui no Brasil. Algumas delas, elas vão ter a sua foz, né, ali nos oceanos ou para dentro do continente, né? Isso a gente vai ver mais à frente. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, para a gente ver basicamente essa composição aí da bacia hidrográfica, né? Então aqui a gente tem a nascente, geralmente nessa parte mais alta do relevo, né? A gente observa aí na imagem. Nós temos aqui também, olha, o afluente, tá bom? Que é um rio menor que deságua no rio principal, né? Aí nós também observamos os interflúvios, que são as regiões mais elevadas, as regiões mais altas, né? Ou com uma altitude também mais elevada. E isso vai servir, gente, como se fosse ali um divisor, né? Entre uma bacia e outra. Então, ele vai dividir ali o limite de uma bacia hidrográfica para outra bacia hidrográfica, tá bom? Temos também o leito, né, que é onde o espaço desse rio ele vai ser ocupado pelas águas desse rio principal, desses afluentes, e também aqui a sua foz, que é onde os rios desaguam no mar, ou nos rios, ou em lagos, ou ali para a parte dentro mesmo do continente, ou até mesmo ao longo do seu percurso, né, dependendo ali da estação do ano, essas águas elas podem acabar ali evaporando, né? Então é como se aquele rio ele sumisse ali no seu percurso. E é isso a gente observa com relação à estação do ano, a localização desse rio, dessa bacia hidrográfica, tá bom? Cada um ali também com as suas características. Os rios, ele pode ser classificado ali com base no regime da água, né? Que é o regime hídrico ali deles, tá bom? Então aqui a gente tem o regime hídrico, que vão compor os rios. Os rios eles são abastecidos com o degelo da neve, gente. O nosso rio Amazonas, ele é também aí considerado um rio nival, né? Porque a gente tem ali o derretimento de neve onde? Lá na Cordilheira dos Andes. E aí aquela neve, ela vai ali ocorrer esse processo de degelo, né? E aí eles vão também alimentar as águas dos rios. Os rios glaciais, que são abastecidos pelas geleiras, pelas calotas polares, por meio do derretimento natural do gelo, né, pode ser encontrado em áreas de frio extremo, ali que é o caso das partes mais ao norte e sul do nosso planeta, né, no polo do Ártico e no Antártico, tá bom? No extremo norte e no extremo sul. Os rios pluviais, né, que são abastecidos pela água da chuva, onde aqui a gente também observa, né, na nossa região, sendo os mais comuns pelo mundo, então são os rios pluviais, tá bom? Rios perenes, a gente tem aí, olha, nessa classificação dos rios, são aqueles que nunca secam, tá bom? Então, um rio, os rios da bacia hidrográfica da Amazônia são classificados ali como rios perenes. Então, a gente já sabe que esses rios são aqueles rios que nunca secam. Mesmo ocorrendo ali o período da vazante, né, o período da seca dos nossos rios, mas eles não vão secar. E aí são os considerados rios permanentes, né? E aí eu coloquei o exemplo como o Rio São Francisco. Os rios intermitentes são aqueles que secam aí no período da estiagem, tá bom, gente? Então, aqui é o período que está mais seco. Então, a quantidade de chuvas diminui, então eles vão secar, tá bom? Diferente aqui dos rios perenes, tá bom? E isso ocorre geralmente aqui, olha, onde a gente encontra climas com características áridas e semiáridas, né? Geralmente ali predominantemente no nordeste do Brasil. E aí nós temos agora as características desses rios. Aí a gente já vai envolver um pouco também do relevo, que a gente viu lá no início, né? Nós temos os rios de planaltos, que são ali os rios que estão localizados em regiões com relevos acidentados e altitudes variadas, né? Inclusive, esses rios, gente, eles vão servir ali principalmente para a atividade
da produção de energia, né, para a construção de hidrelétricas, tá bom? Então, é uma característica aí dos rios de planalto. Temos os rios de planície, né? Eles vão estar situados onde nós encontramos ali a forma de relevo, as planícies, tá bom? Então, são esses os rios de planície. O seu curso localiza-se em áreas aqui que já vão ser relativamente planas, né? Diferentemente ali dos rios de planaltos que a gente observou. Então, esses são os rios de planície. Aí na imagem eu coloquei para vocês, né? Uma imagem da floresta amazônica, onde nós vamos encontrar esses tipos de rios. Rios de planaltos e os rios aí de planície, presente na nossa região. Aqui a gente tem algumas imagens para vocês observarem, olha. Aqui nós temos os exemplos de foz, né? A endorreica é quando o rio ele não atinge o mar. Aí nós temos a exorreica, quando ele vai desaguar ali as suas águas no oceano, né, no mar. Aí nós temos as arreicas, que são aqueles que não se direcionam para um lugar específico, né? Eles podem, inclusive, se perder ali no meio do caminho com a evaporação. E as criptorreicas, que ocorrem ali no interior da terra, né? Alimentando lagos, cavernas, grutas. E são alguns exemplos desses tipos de foz, tá bom? Que a gente vai observar. Então, nós temos a endorreica, quando ele não atinge o mar, né? A exorreica, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, quando é na foz ali para o oceano, tá bom? E aí nós temos as arreicas e criptorreicas. Então, são alguns exemplos de tipos de foz que a gente vai observar. Então, foi o que eu coloquei lá no início, né? Essa água desse rio principal, ele vai se direcionar ali para algum lugar. E aí nós temos os tipos de foz, né? Cada um sendo denominado ali de acordo com esse deságue ali do rio, tá bom? E aí nós temos a foz do rio, conceito para vocês, para a gente rever, né? É a região onde acaba o seu curso, né? E aí nós temos que ela pode ser dividida, olha, em foz estuário, né? Mas a gente também pode classificar quando esses rios eles desaguam ali no mar ou oceano, né? Então nós vimos ali que elas são classificadas também como exorreica, né? Na parte mais externa, que seria aí fora do continente, né? Dessa massa continental, que já é ali para o oceano. E aí a gente tem um exemplo, né? Nessa forma, nessa imagem aí, o rio ali com a sua nascente, na parte mais elevada do relevo, até se direcionar ali ao oceano, que é o exemplo da bacia hidrográfica do Amazonas, tá bom? Ou bacia hidrográfica amazônica. A foz do tipo delta é quando as águas do rio elas desembocam no mar ou oceano através de redes de canais, né? Então a gente tem ali o rio principal e outros afluentes, outros braços de rios, aí eu vou ter o tipo de foz delta. E a mista é quando ele vem ali os dois, né? O estuário e o delta, tá bom? A gente vai ter ali a foz mista. E aí a gente tem a classificação dela de acordo com o que vai acontecer com o regime daquele rio, né? Aquele rio se direcionou ali diretamente para o oceano, exorreica, para dentro do continente, endorreica, ou a gente tem ali a classificação dela de acordo com o regime de água daquele rio, né? Se aquele rio ele é ali um rio intermitente, né, que ele vai secar durante a estiagem, seja ali pelo processo de evaporação ou uma outra atividade que aconteceu naquela região, e aí nós vamos ter ali as outras formas, né, de foz desse relevo que vai compor aí cada uma das bacias hidrográficas, certo? Trouxe um mapinha para vocês observarem agora. Nós temos aí a hidrografia do Brasil, né? E aí nós temos cada um dos territórios, cada um dos espaços geográficos, a formação de cada uma dessas bacias, né? Aí em verde, né, a gente já pode observar a nossa maior bacia hidrográfica, né, do território brasileiro. Nós temos aí a bacia hidrográfica da Amazônia, né?
Temos as bacias do Atlântico. Aí as bacias do Atlântico, gente, que a gente vai observar aqui em verde, a gente tem a Amazônica, né? E aqui as do Atlântico. Olha, observe que a do Atlântico, ela tem Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, né, que está na parte leste, Atlântico Nordeste Oriental, que está ali, no caso, mais do lado oeste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Então, de acordo com essa divisão aí dessas bacias hidrográficas, a gente tem a localização geográfica de cada uma dessas bacias hidrográficas, tá bom? No geral, a gente tem ali as bacias do Atlântico. E nessa divisão que foi feita aí nesse mapinha, a gente tem a localização geográfica de cada uma delas. Ela está mais a leste, está mais a oeste, no sudeste, e aí a gente consegue localizar melhor cada uma dessas bacias hidrográficas de acordo com esta classificação. E aí nós temos também outras bacias hidrográficas, que a gente vai ver aí na nossa legenda. A gente tem a bacia do Paraguai, né, que está um lilás aí um pouco mais clarinho, a bacia do Paraná, na nossa legenda, a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, né, que ela vai ali da região sudeste, Minas Gerais, atravessando ali o nordeste brasileiro, né. Temos também a do Tocantins, Araguaia e a bacia do Uruguai. Então, nós temos essa classificação ali, um mapa do IBGE, da Agência Nacional de Águas, né? E cada uma dessas bacias hidrográficas, gente, como a gente pode aí observar, ela possui as suas características. Então, o que a gente precisa entender no mapa? Onde ela está localizada, a questão das condições climáticas, né, que são os tipos de clima de cada uma dessas regiões. Está num clima árido, num clima semiárido, ali no Nordeste. Está situado na região da Amazônia, com um clima equatorial. Está mais ao sul do Brasil, onde a gente já tem um clima subtropical. Então, essas mudanças climáticas, as características do relevo de cada uma dessas regiões, tudo isso vai influenciar nas características de cada uma dessas bacias hidrográficas, que vão se diferenciar de uma bacia hidrográfica para outra bacia, tá bom? E isso de acordo com todos esses elementos que compõem cada uma dessas regiões, certo? Então, essa foi aí a nossa aula sobre formas de relevo do Brasil e também sobre as bacias hidrográficas do nosso país. Até uma próxima!